Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que nós estamos estudando neste terceiro trimestre do ano de 2020. Nesta ocasião, nós estaremos tratando sobre o capítulo de número 5 da nossa declaração de fé, que fala sobre as obras de Cristo. O capítulo anterior da nossa declaração de fé, o capítulo de número 4, tratou sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade agora ao estudo sobre a pessoa de Jesus, nós vamos falar sobre as obras de Jesus Cristo, em especial a sua morte em nosso lugar, a sua morte vicária, a expiação feita por Jesus por meio do seu sangue e também a sua ressurreição. Este é o nosso tema desta gravação, desta lição, e nós esperamos que você nos acompanhe no estudo da Palavra de Deus, tendo como base de orientação a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O que significa então a morte vicária de Jesus Cristo, a expiação feita por Jesus Cristo e também a sua morte e ressurreição. Como de costume, a nossa declaração de fé tem um início ali do seu texto padrão, e ela começa dizendo assim: nós cremos, professamos e ensinamos. Estas três palavras estão funcionando como padrão em todos os nossos textos, texto da declaração de fé: cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Apresentando-se em Apocalipse, no capítulo de número 1, versículos 17 e versículo 18, disse assim o nosso Senhor Jesus Cristo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo a João, ali na ilha de Patmos. Vejamos então, em primeiro lugar, o primeiro item da nossa declaração de fé, o que a Bíblia nos diz sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Quais são os pontos principais que nós podemos destacar acerca da morte de Jesus? Jesus morreu do ponto de vista físico e humano, assim como todos os homens. Então, segundo a Bíblia, relata, Jesus de fato morreu. A morte de Jesus estava prevista já no Antigo Testamento e o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ele morreria, que ele padeceria na mão dos homens. E a Bíblia nos dá provas, nos dá evidências inequívocas que Jesus, ser humano que era, durante o período que esteve aqui na Terra, Jesus morreu verdadeiramente. Quais são as provas da morte de Jesus Cristo? Primeiro, nós temos os relatos dos evangelhos. Então, os quatro evangelhos relatam que o Senhor Jesus Cristo morreu. Nós temos também a execução da pena por parte de Roma. Os romanos executaram Jesus Cristo. Então, os soldados romanos atestaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós também temos o testemunho bíblico da sepultura, do sepultamento de Jesus. Ele foi de fato colocado em um túmulo. Então nós temos o testemunho de José de Arimateia, um membro do Sinédrio, que solicitou autorização para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. Temos também o testemunho dos discípulos de Jesus, no sentido de que, depois da morte de Jesus, ou por ocasião da morte de Jesus, eles ficaram extremamente entristecidos. E nós podemos mencionar o apaziguamento, o aplacamento da ira dos inimigos de Jesus. Então, com a morte de Jesus, os seus inimigos se aquietaram, então, deixaram de ir naquele instante, procurar matá-lo, persegui-lo, porque obviamente ele já estava morto. Então, nós temos vários testemunhos bíblicos que nos informam que de fato Jesus Cristo morreu.
E essa morte de Jesus, é o nosso item número 2 da nossa lição, essa morte de Jesus foi uma morte vicária, ou seja, a morte de Jesus Cristo foi uma morte substitutiva. Vejamos o que diz a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo de número 3. 1 Coríntios 15 e 3. Assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a morte de Jesus Cristo, além de haver uma previsão bíblica para isso, profetizada no Antigo Testamento, também pelo próprio Jesus, que era profeta, a morte de Jesus também é uma morte vicária, ou seja, substitutiva. O Antigo Testamento, desde Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, já apontava para a morte de Jesus Cristo. Ali, realmente, de forma muito embrionária, quando haveria a necessidade de se cumprir a profecia, mas apontava já para a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morreu, como apontava o Antigo Testamento, também no sistema sacrificial. O sistema sacrificial instituído por Deus, por meio de Moisés, apontava para a necessidade do derramamento do sangue em razão do pecado do homem. Porque, conforme a Bíblia também nos informa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por que deve haver derramamento de sangue em favor do pecador? Porque a Bíblia nos informa também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão separados definitivamente de Deus. Jesus Cristo morreu, então, em segundo lugar, uma morte vicária, uma morte em nosso lugar. É o que também nos informa, mais um versículo da palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, então morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, uma morte substitutiva. Segundo aos Coríntios também, capítulo 5, versículo 14, o texto da palavra do Senhor diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então a palavra do Senhor nos mostra de forma inequívoca, em segundo lugar aqui do nosso estudo, que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva, morreu em nosso lugar. O terceiro ponto deste nosso capítulo, da nossa declaração de fé, fala também que a morte de Jesus foi uma morte expiatória. Inicialmente a palavra expiação, ou expiar, significa cobrir. Então, quando havia então a ordenança no Antigo Testamento de que se matasse algum tipo de animal para fazer um sacrifício, então um dos propósitos disso era fazer uma expiação, ou seja, o sangue daquele animal, simbolicamente, cobriria o pecado do indivíduo que cometeu a transgressão e que estava buscando um meio de se achegar a Deus. Mas o sangue também, o sacrifício expiatório, ele também possibilita, quando feito, obviamente, no Antigo Testamento, de todo o coração, ele possibilitava também a propiciação de Deus em favor daquele pecador. De que forma? O indivíduo pecava, constrangido pelo seu pecado e arrependido, ele cumpria a determinação legal da lei de Moisés, apresentava-se diante de Deus com um sacrifício. A obediência da lei e um coração constrangido e realmente arrependido diante de Deus fazia com que o Senhor se inclinasse, voltasse para aquele indivíduo que estava apresentando ali a sua oferta, o seu pedido de perdão diante de Deus. Então, o sistema sacrificial do Antigo Testamento já apontava para a purificação dos pecados que veio posteriormente ser feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui então alguns versículos da palavra do Senhor que nos informam um pouco sobre isso. Deus tornando-se propício ao ser humano por conta do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, conforme aponta as Escrituras, conforme o próprio Jesus também já profetizou. E essa morte, além de ser uma morte vicária, foi uma morte também expiatória, para expiar os nossos pecados e fazer com que Deus fosse propício a todos nós, seres humanos. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus:
Ora, sabemos que temos conhecido, versículo 3, versículo 2, 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2 e versículo de número 2. Esse ponto aqui que nós lemos, este versículo 1 João 2:2, já nos remete para um outro tema dentro da expiação, que é a seguinte verdade. A expiação de Jesus Cristo é uma expiação ilimitada. Como? Ela foi feita por todos os seres humanos. Todos os seres humanos podem desfrutar dos privilégios da expiação do sangue de Jesus Cristo. A expiação de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus, não foi feito só por um grupo eleito de indivíduos, ou supostamente um grupo eleito de indivíduos que foram escolhidos por Deus para que fossem salvos. Enquanto, na visão de alguns, supostamente outro grupo teria sido escolhido por Deus para que fosse destinado ao inferno. Então nós não acreditamos, a Bíblia não defende a ideia de que a expiação de Jesus foi feita só por um grupo específico de pessoas. A expiação, o derramamento do sangue de Jesus foi por todos os seres humanos, como a própria Bíblia diz. Até porque a Bíblia diz também que Deus ama a todos e Deus quer que todos se salvem. Qual a diferença então da expiação na vida daqueles que são salvos e aqueles que não são salvos? É que a eficácia do sangue de Jesus só pode de fato ser desfrutada. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a expiação só tem eficácia na vida daqueles que de fato creram em Jesus. Aqueles que não creram, aqueles que resistiram, obviamente não desfrutarão dos benefícios do sacrifício de Jesus. Nós também não afirmamos com isto que a expiação de Jesus, ao ser dita que é ilimitada e é universal, no sentido de alcançar todos os homens, nós não defendemos a ideia do universalismo, que advoga a possibilidade de todos os homens, ao final, serem salvos. A Bíblia também não nos ensina isso. O que a Bíblia nos mostra é que há condições para a salvação. Primeira condição para a salvação é a obra meritória de Jesus, feita por ele, e que homem nenhum pode fazer, e obra nenhuma pode ser feita pelo homem para que ele venha a ser salvo. Porque a salvação é pela graça, Efésios capítulo 2, e também o versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, e isto, a salvação, não vem de vós. A salvação é dom de Deus, não de fé, ou melhor, não de obras, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém se glorie. Mas, apesar da salvação ser feita, a obra da salvação ser uma obra de Jesus Cristo, o homem não poder fazer obra nenhuma para ser salvo, não há mérito do homem na obra da salvação, o Senhor concede ao homem a iluminação, a graça, para que ele possa responder positivamente à graça ou resisti-la. Mas não é obra do homem a salvação, a obra é de Deus. O homem simplesmente, pela fé, depois de iluminada a sua mente, ele deve dizer sim à obra que foi feita por Jesus Cristo no Calvário. Aí, dessa forma, a eficácia do sangue de Jesus na vida desse indivíduo terá o seu pleno desenvolvimento para a operação da salvação. A expiação, então, segundo a Bíblia nos informa, é a expiação ilimitada. Leamos de novo mais este versículo de 1 João capítulo 2:2, além de outros. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Diz também mais o Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam a ideia universal contida nesses dois versículos sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Romanos 8 e versículo 30, Romanos 11, versículo de número 32. Porque Deus a todos encerrou debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com
todos. Todos, então, são alvo da misericórdia divina. Mais ainda, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 2 e 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, o fato de Jesus Cristo ter morrido por fato de todos deve ser objeto da pregação evangélica. 1 Timóteo 2 e 6 nos diz isto. Hebreus capítulo 2 e versículo de número 9 também nos diz o seguinte. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Hebreus capítulo 2 e versículo de número 9. Também a primeira epístola de João, 2 e 2 nós lemos, mas a primeira epístola de João também 4 e 10. E também 4, 14. Primeira epístola de João 4 e 10. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E 4 e 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Próprio João 3,16, que nos informa também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 13, versículo de número 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não há como argumentar biblicamente de outra maneira. Ninguém que ler a Bíblia, puramente a Bíblia, indivíduo que lê o texto bíblico, ele nunca vai chegar à conclusão de que a expiação de Jesus, que o sangue de Jesus foi derramado somente por um grupo específico de pessoas. Que grupo seria este? Na visão de uma teologia equivocada, ao nosso ver, esse grupo seria um grupo escolhido por Deus, segundo critério estabelecido somente pelo próprio Deus, para que essas pessoas fossem destinadas ao céu, enquanto outro grupo de pessoas seria escolhido para ser destinado ao inferno. Qual seria o objetivo disso tudo, nessa teologia equivocada? A glória de Deus. Então, para mostrar a sua glória, Deus teria necessidade de destinar pessoas ao inferno para sofrer eternamente, mesmo que Ele pudesse salvá-las, mas desejou não fazê-lo somente para mostrar a sua glória. Nós não cremos que esse é o Deus revelado na Bíblia de forma nenhuma. Deus revelado na Bíblia, a melhor visão que nós temos do nosso Deus, do nosso Pai, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou o seu amor para conosco, morrendo em nosso lugar. Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, Deus é, além de outros atributos morais, Deus é amor, como 1 João capítulo 4, versículo de número 8. E um Deus que age de forma a privar indivíduos da salvação, mesmo podendo salvá-los, obviamente não é um Deus de amor. Então nós advogamos biblicamente, e com os versículos aqui que nós lemos em grande número, que a expiação do sangue de Jesus é a expiação ilimitada. Todos os homens podem ser salvos, e esta é a vontade de Deus. No entanto, Deus estabeleceu condições para a salvação, o exercício da fé, crer em Jesus Cristo. Posteriormente, o homem vem a ser regenerado. Então o homem nasce de novo e é salvo pelo nosso Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 também nos informa isso. A ressurreição de Jesus Cristo é o item de número 4 da nossa declaração de fé neste capítulo.
Há provas bíblicas da ressurreição corporal e de fato literal de Jesus? Nós já vimos que Jesus morreu literalmente. Isso está claramente estabelecido na palavra do Senhor. Agora, nós temos provas, evidências bíblicas, históricas, da ressurreição de Jesus. Vejamos o argumento proposto pelo próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo, então, conforme nós já lemos este versículo, reafirma aos seus ouvintes a verdade da morte de Jesus. Também que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Além de afirmar a sua morte, a morte de Jesus, Paulo está atestando também que ele ressuscitou. Que evidências Paulo apresenta aos seus ouvintes da ressurreição literal e verdadeira de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, 1 Coríntios 15, 4, Jesus apareceu a Cefas, ou a Pedro. Depois também apareceu aos 12 discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde e por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Vejam quantas evidências há, quantas provas bíblicas há da ressurreição de Jesus Cristo, somente nessa porção aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao versículo de número 8. Paulo testemunha, informa nomes, informa pessoas que poderiam ser identificadas naqueles dias, que tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo, e ele, o próprio Paulo, foi alvo da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais evidências que nós temos da ressurreição de Jesus, o próprio túmulo vazio. Atestaram, historicamente, que o túmulo de Jesus estava vazio. As mulheres atestaram, os discípulos atestaram, os próprios romanos atestaram que o túmulo estava vazio. E ainda nós temos o relato dos evangelhos, que atestam que o túmulo estava vazio, sendo que Mateus e João eram contados ali entre os 12 apóstolos, e eles também atestaram o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus. Além disso, eles fizeram esse relato inserindo no seu texto o testemunho das mulheres. Isso é importante porque a palavra feminina naqueles dias não era algo que era levado em consideração por aquela cultura como algo digno, assim como a palavra de um homem. Vejam que havia grave distinção entre a honra e a consideração que era dada a homens e a mulheres. Mas os apóstolos fizeram gravar no texto sagrado que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram de fato mulheres. E isso também é uma prova importante acerca da veracidade da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ainda a importância da ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 16 e 17, nós permanecemos nos nossos pecados e não há esperança para ninguém. Então, como diz o autor da nossa declaração de fé, logo no início do capítulo de número 5, nós cremos, professamos e ensinamos que a morte e ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da nossa fé cristã. A morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. O valor do sacrifício de Jesus é o item de número 5 da nossa declaração de fé neste capítulo. E nós já falamos um pouco desse assunto quando nós falamos também da expiação. Mas o valor do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente para cobrir, para expiar, então, como nós já dissemos, o pecado de todos os homens. Todos podem ser salvos. Porque nem todos são salvos. Porque nem todos os homens atendem às condições estabelecidas pelas próprias Escrituras, pela palavra de Deus. Conforme Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10, diz o seguinte:
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A morte de Jesus Cristo foi em favor de todos os homens e todos os homens podem ser salvos. O que eles devem fazer? Qual é então o valor do sacrifício de Jesus, suficiente para salvar todos os homens? Aqueles que querem ser salvos, após serem convencidos pelo Espírito Santo, porque segundo o testemunho bíblico é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que o homem deve fazer é render-se diante de Deus, prostrar-se diante do Senhor, render-lhe glória e crer na suficiência do sangue de Jesus para a salvação. Todos os homens podem fazer isso, sendo esclarecidos e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, todos os homens também podem, se assim o fizerem, rejeitar a salvação que é oferecida pelo Senhor. Por isso a Bíblia nos adverte em tantos lugares. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por isso Jesus Cristo adverte em tantos lugares acerca da necessidade da vigilância em toda a vida cristã, porque inclusive há a possibilidade daquele que foi salvo uma vez decair da fé, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo de número 6. Então, nós devemos entregar o nosso coração ao Senhor, crer no Senhor e não resistir à voz do Espírito Santo, como também nos adverte Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, que nos diz assim nas palavras de Estevão: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Se o Senhor estava advertindo os seus ouvintes dessa forma, é porque eles deveriam se comportar de outra forma. Ou seja, não resistindo à voz do Espírito Santo de Deus. Fique com essa mensagem no teu coração. O nosso capítulo de número 5 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, sobre as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por todos. A sua morte foi uma morte substitutiva. A expiação, os limites da expiação de Jesus Cristo, a expiação é ilimitada e alcança todas as pessoas. Jesus morreu por todos os homens e todos podem ser salvos. Isso não nos leva ao universalismo, a salvação necessária de todas as pessoas, mas sim a possibilidade de que todos sejam salvos. Para isso, devem exercitar a fé no sacrifício de Jesus, confiando-lhe todo o coração, sem reservas. E assim, o indivíduo será salvo. Deus te abençoe, creia nisso, porque é isso que a Bíblia diz. Se você tem oportunidade, evangelize, fale às outras pessoas sobre a morte e o sacrifício de Jesus, porque certamente Deus pode fazer muitas coisas por meio da tua vida ao anunciar a mensagem a outros. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Acompanhe nosso canal aqui, Ática ao vivo. Também acompanhe os nossos cultos, terça-feira, quinta-feira e também aos domingos. Você pode sintonizar na plataforma do YouTube, Ática ao vivo, e acompanhar a exposição da Palavra de Deus, os louvores, a adoração e o nosso culto, enquanto você não pode estar presencialmente em uma igreja. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.